Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 29 até o 39 hoje. Louvado seja Deus. Amém? Todos acharam? Estas são as palavras de Deus. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Peço que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento para recebê-la, para sermos transformados por ela. Pai, que os nossos olhos espirituais se abram nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, depois da reunião na sinagoga, que nós vimos semana passada, que Jesus expulsou o demônio de um homem, Jesus foi para a casa de Simão e André. Simão e André, se vocês se esqueceram, eram irmãos. Simão, no caso, é o nome de nascença de Pedro, antes de Jesus mudar o nome dele para Pedro. E ele foi com Tiago e João, então, ele estava com os 4 primeiros discípulos juntos. Depois do culto, eles saíram, sei lá, para almoçar, ou para ir para a casa de Pedro, por alguma razão. Só quando ele chega lá, a sogra de Pedro estava bastante doente, estava com febre. E quando falam dela para Jesus, o Senhor, ele vai lá, simplesmente pega ela com a mão. A Bíblia não fala nem que ele disse nada, ele só chegou, pegou ela pela mão, levantou ela, a febre foi embora. Com certeza, se tinha algum outro sintoma, uma dor, alguma infecção, foi embora também. Ela foi imediatamente curada. E a notícia do exorcismo, da libertação que Jesus tinha feito de manhã, e da cura que ele tinha feito à tarde, se espalhou rapidamente ali pelo vilarejo e pelos vilarejos em derredor. E à noite chega bem no finalzinho da tarde, quando o sol está quase se pondo, já no comecinho da noite, chega uma multidão de gente aflita que vem até a casa de Pedro. Então, esse é o risco, né, irmãos, que corre quando você abre a sua casa para a igreja, né? Chega uma multidão de gente desconhecida e aflita na casa de Pedro, porque ouviram falar que alguém que curava, alguém que libertava estava lá. Essa multidão que chega ali na casa de Pedro é feita de 2 tipos de pessoas. A Bíblia diz que vieram enfermos, de enfermidades, de doenças orgânicas, e havia endemoniados. E Jesus cura, liberta, ali vira um culto prolongado, talvez uma vigília, sabe lá Deus quanto tempo leva para Jesus atender cada pessoa. Mas esse foi o marco inicial do ministério itinerante de Jesus. Porque no dia seguinte, então imagina a seguinte situação, Jesus atendeu aquelas pessoas até muito tarde da noite. Chega no dia seguinte, Jesus levanta muito cedo, muito antes do sol nascer. Quando está todo mundo dormindo, porque está todo mundo cansado, estafado, os 4 discípulos estavam cansados, ninguém acordou. Mas Jesus acordou bem cedo, vai para um lugar deserto para orar. E quando os discípulos acordam, cadê Jesus? Vão procurar ele e chegam até ele, a decisão já estava tomada, não tem mais o que decidir, já foi decidido.
Jesus avisa para eles que ele não vai ser o médico só de Cafarnaum, ele vai sair pregando, chegou a hora de viajar, e ele fala, olha, eu preciso pregar, foi para isso que eu vim. Agora, nessa história, Deus nos ensina muitas lições, mas hoje nós vamos focar só em 4. A primeira é que nem toda enfermidade é causada por um demônio. A segunda é que Jesus tem poder para curar e para libertar. A terceira é que Jesus veio para pregar a palavra de Deus. E a quarta, que a vida de oração e intimidade com o Pai é tão importante quanto a pregação, as curas e a libertação. Então vamos primeiro prestar atenção, aprender na primeira lição que Deus nos ensina aqui. Nem toda enfermidade é resultado de uma possessão demoníaca. Então existem pastores por aí, igrejas que estão baseadas em uma doutrina desse tipo. Tudo é um encosto, tudo é um demônio. Você está com gripe porque é um demônio, tem que expulsar o espírito da gripe. Se você está ficando careca, é o espírito da calvície. O que tiver, o que você imaginar, tudo é explicado com base em um demônio. Mas isso não é verdade. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, que estava muito doente, com uma febre muito forte, irmãos, você fala assim, uma febre é uma coisa boba para você que tem dipirona, que tem paracetamol, né? Se você não tivesse remédios, uma febre podia ser a sua morte, você podia ter um ataque ali, você podia você podia desmaiar, você podia morrer, você podia ter sequelas de uma febre. Uma febre que passa de 42 graus, meu Deus, pode danificar seu cérebro, seus órgãos internos. Não tinha dipirona nem paracetamol nessa época. Então, assim, era uma situação grave. E Jesus chega nela, e Jesus não fala, sai espírito da febre. Ele falou, cala-te, sai dele, para o homem que estava possesso de um demônio na sinagoga. Mas para a sogra de Pedro, ele não expulsa. Por quê? Porque não tinha nenhum demônio causando aquela febre. Aquela febre era causada por razões orgânicas. O que Jesus faz é tomar ela pela mão e levantar. Quando chega essa multidão de aflitos para Jesus atender na porta da casa de Pedro, a Bíblia fala claramente que tinha 2 tipos de pessoas, enfermos e endemoniados. Enfermos e endemoniados. Portanto, havia pessoas ali que estavam enfermas, mas que não estavam endemoniadas. Havia pessoas ali que estavam endemoniadas, mas não estavam enfermas. E é bem possível que havia pessoas que estavam tanto endemoniadas quanto enfermas. O que nós precisamos, então, irmãos, são de 2 coisas. Nós precisamos de sabedoria e também de discernimento espiritual. A sabedoria, ou seja, você entender a situação, pensar racionalmente, ver o que é prudente, não ser negligente na hora de avaliar a situação de cada pessoa, e o discernimento espiritual, porque sim, existem situações em que tem um demônio operando na vida de uma pessoa e nem sempre é óbvio, você precisa de um discernimento espiritual. É claro que a gente viu semana passada que aquele homem que estava endemoniado na sinagoga não tinha sinais óbvios de estar endemoniado, mas Jesus, por causa do discernimento espiritual dele, foi capaz de identificar que era um demônio na vida daquele homem. Então nós sempre precisamos confiar em Deus e buscar ao Senhor em oração, porque numa situação difícil, mesmo se nós errarmos, o Senhor não erra. Em toda situação, quer seja uma enfermidade, quer seja um demônio, vá buscar o Senhor, vá para a oração, vá para o jejum, vá buscar na palavra, porque mesmo se você entender errado o que está acontecendo com a pessoa, Jesus não erra, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Mais importante do que nós acertarmos o diagnóstico é acertarmos o remédio. E o remédio sempre é Jesus Cristo, sempre tem a ver com o poder e a palavra de Deus. Agora, infelizmente, por causa daquilo que eu falei agora há pouco, por falta dessa humildade de entender, olha, tem situações que é óbvio que é um demônio, tem situações que é óbvio que não é um demônio, tem situações que eu não sei muito bem o que está acontecendo, né? E eu preciso orar e entender, preciso de um discernimento do Senhor. Essa humildade, ela falta às vezes, e isso faz as pessoas sofrerem.
Porque pessoas que tinham uma doença física muitas vezes foram tratadas na igreja como endemoniados. Às vezes a pessoa tinha um problema, até mesmo orgânico, na forma do cérebro dela. Ah, é um demônio. Por quê? Porque tem um ataque epilético, porque tem uma situação, às vezes, neurológica, e é confundido com o demônio. E às vezes pessoas que eram oprimidas por demônios foram tratadas também como se tivesse uma doença orgânica, colocaram remédio, fizeram terapia, coisas que não podem libertar, que podem até amenizar o sintoma ali de uma situação física, mas não podem libertar da opressão maligna. Então nós precisamos dessa humildade de olhar, de identificar, de procurar entender o que está acontecendo. Mas se nós buscarmos ao Senhor, irmãos, Ele nos dá a sabedoria, porque a Bíblia diz lá em Tiago que Deus dá a sabedoria a todos aqueles que precisam, se pedirem com fé, Deus responde. Em geral, irmãos, um conselho importante, eu acho bom e que tem um peso de sabedoria muito grande é que trate doenças como doenças. Trate doenças como doenças, a menos que haja sinais óbvios de uma obra demoníaca ou que Deus te dê um discernimento espiritual muito específico e muito claro. O que eu quero dizer com isso? Veja, se você chega numa pessoa que está numa situação que pode ser uma doença mental ou pode ser um demônio, certo? E aí você chega lá, o cara está levitando com uma força sobrenatural, falando línguas que ele não conhece, que ele nunca aprendeu. É óbvio que isso não é só orgânico, é óbvio que isso não é só doença, é óbvio que existe uma força espiritual maligna operando na vida daquela pessoa, certo? Então existem sinais óbvios de possessão demoníaca. Não existe doença mental que faz o cara levitar. Não existe doença mental que faz o cara subir na parede igual uma lagartixa. Não existe doença mental que faz o cara aprender a falar hebraico antigo. Não existe, certo? Existem forças demoníacas que fazem esse tipo de coisa. Mas a maioria das situações não é tão óbvia assim, certo? A maioria das situações não é tão óbvia. Então, às vezes, Deus te dá um discernimento espiritual de que aquilo é uma força demoníaca operando na vida da pessoa. Existem outros sinais também que não são tão óbvios de um demônio, mas são sinais que às vezes acontecem. A pessoa retorce, ou a voz dela muda, a fisionomia, a estrutura anatômica do corpo dela, do rosto dela se transforma. Às vezes existem esses sinais também que são indicativos, mas não são aquele tipo de sinal que é a prova final de que se trata de um demônio, certo? Você sempre precisa de um discernimento espiritual. Na maioria das vezes, se tem uma obra demoníaca acontecendo, com sinais óbvios ou só indicações, o discernimento do Senhor vai resolver a questão. Você vai chegar ali, Deus vai te dar sinais espirituais ou indicações espirituais ou a direção do Senhor de alguma forma para você entender que você está lidando com uma força maligna. E se você não entender, peça ajuda para um irmão mais experiente, para um pastor, alguém que possa talvez ter esse discernimento melhor do que você. Essa humildade é que é importante na hora de lidar com as situações. E em qualquer situação, nunca faz mal orar por alguém. Porque Deus sabe exatamente qual é o problema. Se você não sabe, também não era você que ia resolver. Também não era você que ia trazer a cura, também não era você que ia libertar ninguém. Sempre é o Senhor quem faz. Então, mesmo quando você não sabe exatamente do que se trata, do que está acontecendo com alguém, se você levar essa pessoa em oração, Deus pode resolver o problema antes de você diagnosticar o problema. Então, vamos trabalhar em cima dessa humildade, dessa sabedoria do Senhor. Segunda lição é que Jesus tem poder para curar e para libertar. Veja, irmãos, Jesus tem poder tanto sobre o mundo espiritual como sobre o mundo físico.
Jesus pode expulsar um demônio, que é uma entidade espiritual, e Jesus pode expulsar, entre aspas, uma febre, que é o sintoma físico de uma doença orgânica. Porque Jesus, irmãos, é Deus que se fez carne. Sendo Deus, Ele é o criador do mundo espiritual e do mundo físico. Não é como se Deus tivesse criado o mundo físico e o mundo espiritual já existisse. Não, Deus criou também o mundo espiritual. Todos os seres espirituais foram criados por Deus, inclusive você, que é um ser espiritual também. E Deus criou o mundo físico. Então, por isso, Jesus tem poder nas duas dimensões. Não existem fronteiras para o poder de Jesus Cristo. Não existe uma pessoa que tem um problema de alguma categoria que Jesus não possa socorrer. Não existe nenhum tipo de mal que não esteja ao alcance da mão de Cristo. Cristo domina sobre tudo. Então, se você tem uma pessoa que tem um problema espiritual, não, porque é espiritual, então é Jesus que resolve, né? Não, mas se é físico, ainda não é com Jesus. Quem disse isso? Quem foi que disse isso para você? Que se o problema é espiritual, então Jesus pode resolver, mas se é físico, não, ele não pode resolver. Ele não é Deus? Não foi ele que criou o mundo físico? Não é ele que criou a mão, o pé, o corpo, todas as partes dele, inclusive o cérebro, os pulmões, os corações, tudo? Ele que criou? Pois então ele tem poder sobre tanto um mundo como o outro. Tanto uma dimensão como a outra estão debaixo da mão de Jesus Cristo. Nós não podemos nunca perder isso de vista, porque isso aumenta a nossa fé, isso fortalece a nossa confiança, isso nos enche de esperança, isso potencializa até mesmo a nossa capacidade de evangelizar. Porque se nós não acreditamos que o nosso Deus pode ajudar essa pessoa, se nós achamos que essa pessoa está fora do alcance do nosso Deus, então a gente não se sente às vezes até constrangido a falar de Jesus para ela, porque ela precisa de outra coisa. Não, ela precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus, não importa qual é o problema que ela tenha, e Jesus pode atender e resolver, não importa qual o problema que ela tenha. Terceira lição, Jesus disse que veio pregar. Se você prestar atenção ali para os últimos versículos, 38, 39, Jesus fala assim, olha, precisamos pregar para todas as aldeias, nós não temos que sair aqui pelo país pregando, porque foi para isso que eu vim. Agora, isso significa então que Jesus veio para pregar. É claro que ele não veio só para pregar, mas ainda assim essa palavra do Senhor pesa muito. Ele disse, para isso eu vim. Então, irmãos, a pregação é um método de Deus para várias coisas. Ela é um método de Deus para criar fé no coração de quem ouve. Então você vai ouvindo a palavra, e a fé, irmãos, ela não é só uma decisão que você toma, mas ela é uma operação de Deus no seu coração. É Deus te convencendo, é Deus te ensinando, é Deus trabalhando na sua mente, é Deus encaixando as peças. Então a fé, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, Deus vai transformando e dando fé para você. E na medida que você crê, você é salvo. Portanto, a pregação é um método de Deus para salvar os ouvintes. Uma pessoa condenada e perdida é salva ouvindo a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus pregada é um método de Deus para revelar o mal que está oculto nos nossos corações. Porque nós somos muito cheios de justiça própria. Mas na verdade, no fundo, a gente entende que a gente não é tão bom assim. Tanto que a gente tem vergonha de falar dos nossos pecados. A gente não fala com todo mundo sobre as coisas que a gente sente que são vergonhosas. Porque elas são vergonhosas, e a gente sabe que elas são vergonhosas. Mas a gente às vezes pinta um quadro nosso bem bonito para nós olharmos. Só que daí vem a palavra de Deus, tira o quadro que você pintou da sua frente e coloca um espelho. E aí você olha para o espelho e você enxerga quem você realmente é. Quando nós expomos o caráter santo de Jesus
a bondade, a justiça, a fidelidade dele. De alguma forma, a santidade de Cristo se torna um espelho que revela a nossa pecaminosidade. Nós olhamos para o quanto Ele é santo e fica muito claro para nós o quanto nós não somos. Nós olhamos para o amor de Cristo e nós percebemos o quanto nós não amamos. Nós olhamos para a verdade dele, a honestidade absoluta de Jesus, e nós percebemos o quanto nós somos desonestos. A palavra de Deus pregada revela o mal que está dentro de nós, mas ela não é só uma revelação, porque não é uma questão só de acusar. À medida que ela te revela, ela te oferece perdão, libertação, cura. E você vai sendo liberto disso pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela também liberta você desse mal, e na medida que você é liberto, você é curado. Por isso, irmãos, as curas e as libertações e os milagres que aconteciam no ministério de Jesus eram fruto da pregação. Ele tinha ido lá não só para curar enfermos, ele tinha ido lá para pregar. E na medida que ele pregava, esses milagres aconteciam como resultado da pregação. E esses milagres, essas curas, essas libertações, também eram sinais de que a mensagem que Jesus estava pregando era a vinda de Deus. Esses mesmos milagres confirmam a veracidade da mensagem de Jesus quando ela é pregada hoje. Quando nós pregamos a palavra de Deus hoje, nós sabemos que ela é verdade por causa dos cegos que Jesus curou, por causa dos leprosos que ele purificou, por causa dos aleijados que ele fez andar. Aqueles milagres que aconteciam enquanto ele pregava são os sinais de que a mensagem pregada hoje é verdadeira. Se um pregador hoje ensinar aquela mesma verdade que Jesus ensinava naquela época, aqueles sinais que aconteceram quando Jesus estava aqui provam que o que ele está falando hoje é verdade. Por isso, irmãos, a pregação da palavra de Deus na igreja, hoje, ela é central no culto cristão. Central. Ela não está na beira, ela não está... não, ela está no centro do culto cristão. Porque quando nós vimos aqui cultuar, nós queremos ouvir o que Deus está falando. Então entenda que a pregação não é um TED Talk, não é uma aula, não é só isso, ela é muito mais do que isso. Sentar para ouvir a pregação da palavra de Deus não é a mesma coisa que sentar numa sala de aula. Embora sim você é instruído, sim você aprende, sim existe ensino acontecendo aqui, mas é um meio da graça e é um ato de adoração. Você vem ouvir a pregação da palavra de Deus porque é de Deus, porque Deus quer falar, e é por isso que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o nosso Deus falando, nos alegra ouvir Deus falando, nos alegra receber a palavra de Deus, e nós queremos o fruto dessa palavra em nós. Nós queremos que conforme Deus vai falar na pregação, frutos vão começar a ser produzidos no nosso coração, a nossa fé vai crescendo, o nosso amor vai aumentando, porque quanto mais nós entendemos a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor, mais nós nos dispomos a servir, mais nós nos dispomos a perdoar, mais nós percebemos os nossos defeitos, queremos mudar, percebemos como nós ferimos o próximo, queremos consertar, porque a palavra de Deus está produzindo isso em nós. As trevas na nossa alma vão se dissipando conforme a palavra de Deus vai entrando no nosso coração. O nosso inimigo começa a fugir porque a palavra vai enchendo o nosso coração. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos ao Senhor, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Conforme você vai se sujeitando à palavra de Deus, você vai ouvindo, recebendo a palavra de Deus. Nesse momento você está resistindo às forças das trevas que operam para te derrubar, para te afastar do Senhor, e chega uma hora que esse inimigo começa a fugir, começa a ir embora, começa a se cansar, começa a perder as expectativas que ele tinha de te derrubar.
porque você vai ficando cada vez... Você lembra essa mensagem, essa visão que Deus deu para Ezequiel, que ele vai entrando no rio que sai da porta do templo, e cada vez que ele vai andando nesse rio, a água é mais funda e mais forte, mais funda e mais forte, mais funda e mais forte. Até que chega uma hora que o pé não alcança mais, e era um rio que você precisava atravessar a nado. Bom, se ele continuasse, poderia chegar num lugar onde não só os pés não alcançariam, mas teria muitos metros abaixo dos pés de água, volumes e volumes de água. Nós vimos aqui semana passada o Neno contando que lá no Amazonas um navio afundou, uma barca lá virou, e algumas pessoas conseguiram sobreviver, outras morreram, e alguns estavam desaparecidos, e não conseguiam encontrar nem o barco, porque no rio Amazonas, aonde o barco afundou, a água tem 50 metros de profundidade. Foi o que o Neno disse, tá? Eu não sei, que eu não pus a fita métrica, eu não consultei no Google, mas ele falou, e eu não duvido. Eu não duvido, porque o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Ele compete ali com o Nilo, depende de onde choveu mais. Mas é um rio muito caudaloso, e existem lugares no rio Amazonas que você, de uma beira, você não consegue ver a outra beira, de tão grande que é o rio. Então não é difícil. Agora, se um rio, que por grande que seja, é só um rio entre outros rios, criado no mundo físico, determinado dentro de um planeta, dentro de uma galáxia, que está dentro de um sistema, que está dentro de um universo, certo? Chega a 50 metros de profundidade e alguém que se perde ali nunca mais é encontrado. O que você acha que é o rio da glória e da graça de Deus que toma a vida de um cristão quando ele se aprofunda na palavra? Não é um rio de um planeta, de uma galáxia, é o rio da palavra do Deus que criou o planeta, que criou a galáxia. A vida cristã, ela é assim, volumes cada vez mais grandes, olha que bonito, cada vez maiores e cada vez mais fortes de graça e poder de Deus que vão tomando você, vão guiando você. Então, quando nós ouvimos a palavra, é isso que nós queremos. A nossa vida aqui é curada e é libertada, os nossos vícios são quebrados, as prisões são quebradas. Nós vamos mudando, e quanto mais você se abre para a palavra de Deus, quanto mais você recebe aquilo que te é dado, por isso que é tão importante, irmãos, realmente, na hora do culto, você entrar no culto, você participar disso daqui, você perceber o que está acontecendo, você focar a sua mente, o seu coração em adorar, glorificar, louvar o Senhor e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que é difícil ouvir a minha pregação, não é fácil, é uma luta contra a carne, né? Um sente sono, o outro sente cansaço, a voz às vezes irrita. Eu me irrito com a minha pregação, tá? Eu sou muito crítico da minha própria pregação. Mas assim, apesar de tudo, apesar do pregador, a pregação ainda vale a pena, porque é a palavra de Deus. E quanto mais você se ouvir para o que você se abrir para o que Deus está falando, a sua vida vai ser transformada. Algumas transformações da nossa vida são radicais, repentinas, de sopetão. E algumas transformações da nossa vida a gente nem percebe, certo? Mas o importante é que a transformação está acontecendo. Algumas você só vai percebendo depois de um tempo. Você tira uma foto da sua vida hoje, e você tira uma foto da sua vida daqui 5 anos, e você percebe o quanto Deus te transformou. Mas o importante é que a transformação esteja acontecendo. Que você esteja ouvindo, recebendo a palavra, colocando em prática aquilo que Deus está falando para você. E isso vai gerar frutos para a vida eterna na sua vida. A quarta lição é que antes de seguir viagem, pregando, Jesus acordou de madrugada para orar.
Não foi, irmãos, no calor dos eventos do dia anterior que Jesus tomou sua decisão. Não foi assim, Jesus falou, olha, agora começou. Demônio saiu ali, enfermos curados aqui, multidão reunida, tá bombando, é agora que eu vou tomar minha decisão. Não, não foi assim que aconteceu. Também não foi por causa que as pessoas estavam falando para ele, Jesus agora vai, hein? Os discípulos, agora vai. Não, irmãos, foi na intimidade da Trindade, na oração. Ele saiu da multidão, ele saiu do barulho, ele se afastou do evento, ele se afastou de tudo aquilo, foi para um lugar deserto, sozinho, para encontrar com o Pai e com o Espírito. E na intimidade da Trindade é que Jesus falou, chegou a hora. Portanto, irmãos, a oração ela é útil e ela é necessária. Veja, se até mesmo Jesus orou tanto, de sair horas antes do sol nascer, para ter certeza que ninguém ia incomodar ele, para ele poder orar ao Pai. Por que nós pensamos, irmãos, que nós não temos necessidade de orar um pouco mais do que nós estamos orando hoje? Ou talvez muito mais. Veja, irmãos, nós tomamos decisões importantes na nossa vida, não baseados na palavra de Deus ou naquilo que o Senhor falou na pregação ou na Bíblia, de verdade. Não é. Nós tomamos decisões importantes na nossa vida, muitas vezes baseadas em desejo carnal, baseado em sugestão humana. Alguém vem, joga uma sementinha aqui na nossa cabeça, a outra pessoa vem, reforça aquilo, e aquilo vai fermentando ali, e aí chega uma hora que a gente fala, não, é isso mesmo, vou fazer. Às vezes a gente faz um raciocínio maluco, todo torto. Se examinar, se a gente parar mesmo para olhar o raciocínio que nos fez tomar aquela decisão, a gente fala, meu Deus, mas isso aqui não bate nada com nada. Às vezes nós pedimos sinais, mas são sinais falsos, são sinais fabricados. Eu lembro que o meu avô falou uma vez que tinha um irmão que estava orando assim, Senhor, eu não sei se é verdade essa história, meu avô que me contou, mas eu acho que eu já vi outras pessoas contando, pode ser uma piada do meio evangélico aí, mas diz que o irmão estava orando, pedindo a Deus, Senhor, será que eu tenho que abrir esse salão aqui? E aí ele abriu a Bíblia e estava lá o nome, Absalão, o filho de Davi. Aí ele falou, olha aqui, Deus falou, esse é o sinal, eu vou abrir o salão. Tem que ser uma piada, não pode ser realidade. Mas são sinais às vezes falsos, são sinais fabricados, claramente não é Deus falando. E às vezes, irmãos, a gente também toma decisões no calor do momento, quando a gente está com raiva, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está muito alegre por causa de uma conquista e a gente acha que está por cima de tudo e aí toma decisões. Ou às vezes a gente toma decisões apaixonado, porque isso aí para os solteiros é muito importante. Tome cuidado, tome decisões na intimidade da Trindade. Não tome decisões no calor do momento. Veja, irmãos, quando nós tomamos esse tipo de decisão, nós não oramos de verdade. Por quê? Porque nós não oferecemos a Deus os nossos desejos no altar da oração. O que nós fazemos muitas vezes é falar com Deus, mas isso aí o diabo falou com Jesus lá no deserto. Isso não te aproxima de Deus. A oração é você oferecer os seus desejos a Deus. É você trazer a raiva, a tristeza, a alegria, a paixão, os seus raciocínios tortos, trazer todas aquelas coisas que fazem você desejar decidir de um ou de outro jeito no altar da oração e falar, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser queimar tudo, pode queimar, está tudo no altar, pode queimar, pode consumir. Oferecer os seus desejos a Deus no altar da oração. Mas Jesus, ele não orava, irmão, só porque era útil e necessário, porque ele precisava tomar boas decisões, então orar é muito útil para tomar uma decisão boa, não. Veja, não era só isso. Jesus tinha prazer em orar. Isso é diferente. Jesus gostava de orar.
Ele não acordou de madrugada para orar só porque era importante para tomar a decisão certa. Ele acordou de madrugada para orar porque ele gostava de acordar de madrugada para orar, porque ele ia encontrar com seu Pai, ia ter um encontro com o Espírito. Ele desejava essa comunhão íntima com o Pai e o Espírito que acontecia na oração. A verdadeira oração, irmãos, nos coloca na corte celeste, nos introduz no salão celestial, na presença de Deus, ela nos aproxima da Trindade. Ela nos introduz na comunhão com Deus Trino. Então, por exemplo, foi orando que os irmãos receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Eles não estavam 120 lá no salão, né, assistindo o jogo do Brasil, que vai ter agora na Copa, né, e tal, comendo pipoca e tal. Veja, não estou falando que assistir o jogo do Brasil é pecado. Depende. Se você tinha alguma coisa mais importante para fazer e deixou de fazer para assistir o jogo do Brasil, então sim, você pecou. Você não devia ter parado de fazer o que você precisava fazer para fazer o que você não tinha necessidade nenhuma de fazer, só porque você achou que era legal. Mas não é obviamente que só... Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não leva para esse lado. O que eu estou dizendo é que essas pessoas que receberam o Espírito Santo do Pentecoste estavam fazendo uma coisa específica, que era orar. Se eles não estivessem orando, eles não teriam participado disso. Agora pensa comigo, eram 120, podiam ser 122? Podiam ser 125? Será que não poderia haver 144? É um número importante na Bíblia também. 120, se faça por 120, é 10 vezes 12, né? Então, quer dizer, talvez seja um número simbólico. Mas poderia ser outro número simbólico. Se fosse 119, a gente ia achar um número simbólico também, um simbolismo para 119. Veja, a questão é que se alguém mais poderia estar ali, se poderia ser 121, ou 122, ou 123, essas 2 ou 3 pessoas que poderiam ter recebido o Espírito Santo no Pentecostes não receberam porque não estavam orando junto com a igreja. É orando que Cornélio, na sua casa, recebeu a visita do anjo dizendo para ele, manda chamar Pedro, lá em Jope, porque ele vai dizer para você o que é o caminho da vida. Cornélio nem era convertido, nem tinha sido regenerado ainda. Mas ele estava buscando a Deus, mesmo como ainda uma pessoa interessada na fé, mas não convertida, que não tinha recebido o Espírito ainda, pelo fato de ele orar, Deus envia um anjo para falar com ele. Foi orando, irmãos, que Paulo e Silas, quando estavam presos no tronco, foram libertos e a prisão toda estremeceu e as cadeias se quebraram e eles pregaram para o carcereiro e ele e a família se converteram. Se eles não tivessem orado, você realmente acha, se eles não estivessem orando, louvando, cantando e glorificando o Senhor, à meia-noite, no meio da prisão, você acha que tinha acontecido um terremoto? Veja, irmãos, eu não estou dizendo que toda vez que você orar vai acontecer um terremoto, né? Nem queremos, porque eu quero que essa casa aqui fique inteira. Mas se tiver que acontecer um terremoto, se tiver que acontecer uma mudança na minha vida, na sua vida, vai ser na comunhão da Trindade, na oração. Vai ser de joelhos, olhos fechados, orando. Aliás, uma curiosidade, não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo para a gente fechar o olho, né, na oração, dizendo que a gente tem que fechar o olho na oração. E na verdade, muitas orações na Bíblia, você imagina que a pessoa estava de olho aberto quando ela orava. E a pergunta é por que os cristãos fecham os olhos para orar? Você já pensou sobre isso? É porque nós não queremos estar olhando para nada, para não parecer que a gente está orando para aquela coisa. O nosso Deus é invisível, então a gente fecha os olhos em sinal da invisibilidade dele. Tem gente que fala, é para poder concentrar melhor. Pode ser também útil, mas não é essa a razão porque esse costume surgiu. O costume de fechar os olhos é para dizer, olha, eu estou falando com o invisível, eu estou falando com Deus invisível, Deus que existe fora e além e acima de tudo. Bom, é nessa posição, é nesse lugar de oração que essas coisas vão acontecer. Mas nós, irmãos, oramos pouco e oramos com pressa, mesmo quando nós temos tempo. Porque existe aquela situação, né?
você acordou atrasado, tem que ir para o serviço, aí você faz uma oração para você poder ir trabalhar e tal. E às vezes você faz uma oração meio com pressa ali para poder sair, ter um dia bom e tal, e pedir a bênção do Senhor para você. Ótimo, tudo bem. Mas também tem aquele momento que você tem tempo, aí você ora com pressa. Como se tivesse algum compromisso mais importante depois. Veja, irmãos, isso acontece porque a nossa carne deseja outras coisas. O Espírito Santo, então, ele nos convoca para orar, mas nós resistimos ao chamado dele. Como, irmãos, nós vamos crescer espiritualmente sem oração? Eu faço essa pergunta para você, sincera e ao mesmo tempo retórica. Como nós vamos nos tornar cristãos maduros sem uma intimidade profunda com a Trindade na oração? Como que nós vamos ser santificados? Como que nós vamos vencer o pecado orando tão pouco? Como que o nosso coração vai ser curado de feridas, traumas, coisas que ainda nos levam a pecar? Quantos pecados nossos são fruto dessas marcas do passado que a gente nunca consegue abandonar? E eu te pergunto, quando é que essas marcas vão ser curadas? Sem oração, sem um coração verdadeiramente aberto, arrependido e lançado diante de Deus na oração. Irmãos, é hora de arrependimento. É hora de voltarmos a orar de verdade. Então nós vamos ver que o nosso Deus é o Deus que responde orações. O nosso testemunho, tanto aquilo que a gente fala, quanto a forma que a gente vive, será eficaz. E a nossa vida brilhará a glória de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, Tua graça. Tu és o Deus que fala, Senhor. Tu és o Deus que transforma. Nos ajuda, meu Deus, a orar mais, a valorizar a pregação da palavra de Deus, a confiar no Senhor que cura. Meu Deus, a entender que existem situações e situações e sempre confiar que o Senhor tem solução para qualquer situação. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, que essa palavra produza um fruto verdadeiro no nosso coração, que nos transforme completamente. Em nome de Jesus. Amém.